Eu acho que um dos temas que eu mais falo aqui no podcast é sobre efeitos biológicos das radiações de modo geral. E, claro, eu falo muito sobre isso, primeiro que é porque é minha área de estudo, e segundo porque eu acho que é um tema muito interessante e muita gente pergunta sobre esses pontos especificamente, já que é cheio de mitos e tabus e assim por diante. E, bom, várias vezes aqui eu trouxe conversas, trouxe pontos a respeito desses efeitos biológicos da radiação. E a gente sabe que para que eles aconteçam no nosso organismo, existem uma série de fatores que nós precisamos levar em consideração para que ele ocorra, né? E um dos principais fatores que a gente considera ali como determinantes é a dose de radiação. A gente tem efeitos que acontecem para altas doses de radiação e efeitos que acontecem para baixas doses de radiação de modo geral, né? Então, essa é a principal influência. Existem outros fatores, como a sensibilidade inerente do organismo, ou seja, existem pessoas que são mais sensíveis à radiação do que outras por alguma razão de organização bioquímica da pessoa mesmo. Então, são fatores aí que a gente leva em consideração e, basicamente, é meio que padrão para todo mundo, né? Tem uma diferencinha ali até certo ponto, mas, de modo geral, é meio que um padrão para todos os organismos. Mas vocês sabiam, esse momento é mind blow, vejam com atenção. Vocês sabiam que existe uma substância, ou um grupo de substâncias químicas, que tem a capacidade de alterar a sensibilidade do organismo com relação à radiação ionizante? Pois é, essas substâncias são chamadas de substâncias radiomodificadoras. Elas podem tanto atribuir sensibilidade à radiação, quanto eliminar essa sensibilidade à radiação, ou deixar um limite de tolerância muito maior. Então, tornar aquele organismo mais radioresistente ou mais radiosensível. E é justamente sobre essas substâncias que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Então, vamos acompanhar. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E hoje eu vou falar sobre radiomodificadores. Mas antes de eu falar disso, eu queria comentar com vocês que eu fiquei muito feliz. Eu achei muito legal, de verdade, vocês terem vindo conversar comigo, né? Alguns de vocês ali no Instagram. Porque quem me escuta pelo Spotify... eu não sei se em outras plataformas tem disso, mas no Spotify tem aquela retrospectiva, né? E fala lá, né, pra gente que usa, né, a plataforma lá, quantas horas de tal coisa você ouviu, qual foi a banda que você mais ouviu, os podcasts que você mais ouviu. E eu vi que muita gente me marcou lá. Eu fiquei muito feliz, gente, isso é muito legal. E eu fiz também pra gente que é podcaster, tem a versão do podcaster, né? Aí você abre aqui, né? Eu uso o Anchor para gravar, então daí você abre o Anchor lá e tem as ferramentinhas, assim, mostrou a minha retrospectiva do podcast aqui. E apareceu lá, você foi o podcast mais ouvido para 86 usuários. Você não sei o que, um monte de coisinha lá que cada coisinha que eu passava eu ficava mais feliz. Sabe criança com doce na mão? Sou eu vendo essas retrospectivas aí. Eu achei muito legal. Eu fiquei realmente muito feliz. Isso aí são essas coisas assim que fazem a gente que produz esse tipo de conteúdo sentir que vale a pena, né? Já que é uma coisa que a gente faz que não é remunerado, né? E nem é a intenção. A intenção é realmente unicamente interagir e passar, né, esse conhecimento, já que eu detenho um pouco desse conhecimento e compartilhar, né? Esse é o objetivo. Então, saber que tem pessoas que são interessadas em ouvir o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a compartilhar, nossa, mas isso daí, olha, é muito legal. É muito legal, só tenho isso pra dizer que eu tô muito feliz. Novamente agradeço, tá? A audiência de vocês aqui do podcast, e eu espero continuar sempre gravando, né? E olha, eu vou falar pra vocês. Agora a gente hoje eu tô gravando, é dia 2 de dezembro. Né? Inclusive já quero, né, lançar hoje também, dia 2 de dezembro de 2021.
Olha, vou falar pra vocês, hein? Foi punk conseguir gravar um por semana, mas foi. Pelo menos deu certo, né? Aos trancos e barrancos consegui, né? Produzir aí, mas é um ano bem cheio. Então, por isso que eu falo, né? Saber que valeu a pena me deixa muito feliz. Muito obrigada a todos vocês. E agora nós vamos falar sobre os radiomodificadores. É um tema extremamente aleatório e é um tema assim bem específico, né, de radiobiologia. Mas é um tema bem interessante também, que tem umas curiosidades, umas coisinhas que eu acho legal de comentar com vocês. Então, radiomodificadores basicamente são substâncias químicas que podem ser ingeridas por seres vivos e que elas vão mudar a sensibilidade do organismo com relação à radiação. Quando a gente tem substâncias químicas que atrelam sensibilidade, que aumentam a sensibilidade, a gente chama essas substâncias de radiosensibilizantes. Quando a gente tem outras substâncias que atribuem resistência à radiação, a gente vai chamar de substâncias radioprotetoras. Tá? Então, o radioprotetor é o que aumenta a resistência e o radiosensibilizante é o que diminui a resistência à radiação ionizante. E nesse caso, é importante que a gente entenda como que a radiação atua dentro do nosso organismo. Eu já comentei sobre isso lá no episódio 3, mas lá eu explico basicamente os efeitos da radiação e não o mecanismo de ação propriamente dito. Eu acho que eu até comento, mas eu vou comentar de novo, para deixar bem explicado. Então, o que acontece, né? Quando a gente pensa em efeito biológico causado pela radiação ionizante, essa radiação a gente tem que lembrar que ela é uma energia e que ela interage com o nosso organismo a nível atômico. E como? Justamente por esse mecanismo de ionização, por isso do nome, né? Radiação ionizante. Então, essa radiação, a depender da energia dela, né? Ela vai passar pelo nosso corpo e lá nos nossos átomos ela vai causar uma desestruturação desses átomos por meio dessa ionização. E dependendo dessa desestruturação que esse átomo sofre, ele pode acabar comprometendo a composição da molécula que ele está constituindo. Então, por exemplo, digamos que seja um átomo que está compondo uma molécula de uma proteína. Se você desestrutura eletricamente esse átomo, ele pode acabar fazendo com que essa molécula se rompa e, por consequência, ela vai deixar de funcionar, né? Então é a mesma coisa que pensa numa pessoa. Se você rompeu uma pessoa no meio, a pessoa morre. A molécula também morre, de certa forma, porque você está bagunçando ela. E isso pode acontecer em qualquer molécula do organismo, né? As moléculas são substâncias que compõem as nossas células, né? E as células é o que compõe os nossos tecidos, os tecidos é o que compõe os nossos órgãos, muitos órgãos compõem um sistema e vários sistemas compõem um corpo humano, né? Pensando nessa ordem. Então, pra vocês verem, né? O negócio é muito mais embaixo, né? O modo de interação. Então, ele vai acontecer lá nos átomos, né? E pode acabar quebrando moléculas. E a nossa preocupação, né? Ou seja, o efeito, ele vai ocorrer, propriamente dito, quando essa molécula que vai ser rompida é o nosso DNA. Nosso DNA é uma molécula extremamente importante, porque ela que é a central de comando da célula, né? Ela precisa sempre estar íntegra, porque do contrário a gente vai ter ali pontos de mutação, problemas de funcionamento, de transcrição de informação, né? E isso é extremamente comprometedor para a célula, isso não pode acontecer. Então, é isso que nos preocupa. Então, quando a radiação passa ali e ela desestrutura um átomo que compõe uma molécula de DNA, essa molécula de DNA pode acabar sofrendo, então, né, um dano ali que é irreversível. Pode ser reversível, pode não ser. Tudo depende de como que o organismo vai consertar e de quantas quebras esse DNA vai sofrer em virtude dessa interação da radiação. Até isso influencia. É bem específico nessa parte de estudo, não vou entrar em muito detalhe, mas é só para entender que realmente acontece algo ali no DNA. E aí, então, vem uma questão interessante agora, né? O modo como a radiação destrói o nosso DNA, ela pode ser feita de duas formas, que a gente considera, né, em radiobiologia, que é o mecanismo direto e o mecanismo indireto.
O mecanismo direto é justamente esse que eu comentei com vocês, quando a radiação passa diretamente pela fita de DNA e ela desestrutura diretamente os átomos que compõem aquela fita de DNA e arrebenta ali a molécula. Esse é o mecanismo de interação direto. O mecanismo de interação indireto da radiação, ele acontece quando essa radiação interage com a água que está no citoplasma celular. Então, é um buraco um pouco mais embaixo, né? Ou então no nucleoplasma, né? Porque o nucleoplasma é a substância, o liquidinho que fica dentro do núcleo celular, onde está o DNA, né? Então, pode ser no nucleoplasma ou no citoplasma, que é a substância que está dentro da célula sem ser o núcleo. Então, tem uma diferença de nomenclatura, porque tem uma diferença de pH entre essas duas substâncias, tá? Mas, basicamente, é o mesmo líquido, digamos assim. É uma substância aquosa onde vai estar inserido, então, as organelas ali, né? No caso do núcleo, né? Nucleoplasma, vai estar inserido as moléculas de DNA. E o que acontece? Quando essa radiação interage com esse líquido, que é composto basicamente de água, ele causa um fenômeno que nós chamamos de radiólise da água, que é quebrar essa molécula de água no meio e criar o que a gente chama de radical livre, que vão ser moléculas eletricamente carregadas, ou resquícios de moléculas eletricamente carregadas, que vão se ligar com outras coisas que vão estar presentes nesse nucleoplasma e criar talvez alguma substância tóxica. É muito comum que o que se cria a partir dessa radiólise da água é o peróxido de hidrogênio, que é o quê? Água oxigenada, que ela vai ser extremamente tóxica para o DNA e vai praticamente dissolver aquela molécula e óbvio que você vai ter um comprometimento muito grande, né? Então, são basicamente esses dois mecanismos de interação que podem acontecer e que podem ser lesivos para o DNA. Normalmente, a gente sabe que é mais frequente quando ocorre esse tipo de efeito, né, que o que mais ocorre, o mais comum seja a radiólise. Por quê? Por causa do tamanho físico da estrutura que você está irradiando. A molécula de água ali, né, as moléculas de água estão em mais quantidades e são mais fáceis de serem atingidas pela radiação. O DNA ele já é menorzinho, então é mais difícil de ele interagir com aquela molécula. Claro que isso também vai depender de outros fatores, como, por exemplo, o estágio do ciclo celular, porque isso vai influenciar no modo como o DNA vai estar disposto, se condensado ou não. Enfim, nossa, isso aqui dá para puxar linha, tem pano para manga para falar a respeito disso, mas aí começa a ficar muito específico, né? O ponto principal aqui é a gente entender que existem esses dois mecanismos de interação que a radiação pode ter ali, né, com o nosso DNA, né, seja direto ou indireto, para causar esse efeito de lesão, tá? E a gente sabe que o nosso organismo, como eu falei, ele costuma ter mecanismos de reparo bioquímico e às vezes acontece isso e o corpo vai lá e conserta antes de dar problema. Às vezes realmente quebrou o DNA, vai lá e conserta. Criou uma molécula tóxica, o corpo vai lá e conserta, tira ela fora, sabem? Então tem esses mecanismos de reparo, mas a gente considera que existe uma substância, um elemento químico mais especificamente, que ele é um fixador de lesão, digamos assim. O que é isso? Digamos que se realmente aconteça qualquer um desses efeitos, se o corpo conseguir consertar, beleza. Só que quando existe a presença dessa substância dentro da célula, ela vai lá e fixa a lesão no DNA. Ela não deixa o corpo consertar o efeito que a radiação causou. Entendem? Então, ela é uma fixadora de lesão. E essa substância é o oxigênio. Pois é, e infelizmente tem bastante oxigênio dentro do corpo, então é complicado, né? Inclusive, na própria molécula de água tem oxigênio, né? Então, se você faz uma radiólise, você pode ter uma molécula de oxigênio livre ali que vai ser uma fixadora de lesão. Olha que legal, que bosta, né? Então, mas é só para a gente entender quais são esses mecanismos, tá? Porque é a partir disso que a gente consegue entender como que essas substâncias conseguem modificar essa sensibilidade do corpo com relação aos efeitos, porque elas atuam justamente nessa lógica de funcionamento, né? Justamente nessa relação que eu estou explicando para vocês.
Eu vou começar falando sobre as substâncias que são radioprotetoras. E basicamente uma substância radioprotetora é uma substância química que ela vai atribuir resistência daquele organismo à radiação ionizante. Então, basicamente pensando num exemplo hipotético aqui, né? Se precisava de 2 grays para machucar a pessoa, para matar a pessoa, você vai ter que dar 4 se ela estiver usando um radioprotetor, né? Inclusive essa substância é sistêmica, tá? É do corpo inteiro, porque como ela é injetável, é no corpo inteiro que ela funciona, não é num local só. Claro que isso também foi só um exemplo, tá? Não é essa dose para matar e não é exatamente nessa proporção de duplicar, mas é só para a gente entender como que funciona. Veja que existe uma diferença entre um radioprotetor e substâncias que auxiliam na redução dos efeitos, tá? A gente sabe que existem algumas substâncias, tipo monóxido de carbono, histamina, enfim, essas substâncias assim, que a gente pode até considerar que elas ajudam a reduzir os efeitos da radiação. Por quê? Porque elas restringem a oxigenação dos tecidos. E como a gente viu agora há pouco, o oxigênio ele é um fixador de lesão. Então, ele atrapalha o organismo a consertar os efeitos da radiação, né? Então, logo, se você restringe a quantidade de oxigênio que o tecido está recebendo, você está, de certa forma, aumentando um pouquinho ali a resistência daquele tecido à radiação. Mas isso não é um radioprotetor, tá? O radioprotetor é uma substância que ela é feita especificamente para impedir que aqueles mecanismos de ação da radiação aconteçam, tá? Então, não são a mesma coisa. Um radioprotetor, ele é um composto químico que ele vai ser ali do grupo de sulfidrila, que basicamente são substâncias químicas que têm enxofre na sua composição, e vai ter uma em especial ali que é a chave para a radioresistência do organismo, que é a cisteína. A cisteína, então, vai ser essa substância química mágica que vai aumentar a resistência à radiação ionizante. Porque o enxofre, ou substâncias que têm enxofre, fazem ligações químicas muito fortes. Então, são elas que acabam atribuindo ali por mecanismos que mesmo os descobridores ainda não entendem direito como que funciona. Existem, com certeza, uma cadeia de situações ali, né? Uma cadeia de reações que acontecem que vão causar essa resistência. Mas ainda não se tem muito claro como que isso acontece. Essa substância radioprotetora foi descoberta porque o exército americano queria ter uma substância que pudesse ser utilizada pelos soldados e que atrelasse uma resistência à radiação muito grande, para caso houvesse um evento como o da bomba atômica, que expusesse as pessoas à radiação, esses soldados se tornassem mais resistentes a esses efeitos, né? Então, por isso que se descobriu, fez pesquisas com relação a isso e descobriram aí que realmente existia nesse caso, então essa substância cisteína que realmente atribui essa resistência. O pesquisador que descobriu, ele fez o experimento em animais, naturalmente, e ele fazia ali uma proporção de injeção e ele concluiu que quando ele injetava 150 miligramas por quilo daqueles ratinhos que ele usava para teste, ele conseguia atribuir uma resistência de 1,8 vezes mais do que o normal, quase 2 vezes ainda, então quase que dobrava a resistência à radiação ionizante, Mas isso é nos ratinhos, E ele descobriu que o mecanismo de ação dessa cisteína, que fazia ela se tornar uma ótima substância para, como uma radioprotetora, digamos assim, é porque ela age justamente naqueles mecanismos de interação da radiação com o DNA, mecanismo direto de dano e mecanismo indireto de dano. Então, o que essa substância faz? Caso a radiação interage diretamente com o DNA, ela vai lá e conserta. Caso a radiação interaja indiretamente, criando esses radicais livres por meio da radiólise, essa substância vai lá e neutraliza esses radicais livres. E, fim. Lindo e maravilhoso. É isso que essa substância faz. E é basicamente a mágica que faz tudo acontecer.
Só que ela só vai ser efetiva quando a gente tem radiações eletromagnéticas, porque existe uma diferença de interação no DNA de acordo com o tipo de radiação. Inclusive, eu já pontuei lá no episódio 3, quando eu falo sobre os efeitos biológicos, que tem uma série de fatores que influenciam em como que o organismo reage à radiação. E um dos fatores é o tipo de radiação, justamente porque cada uma entrega a sua energia de modo diferente para o corpo, ou para a matéria de modo geral. Então, vai ser efetivo para radiação X e radiação gama. Mas é bem adequado até, porque normalmente são essas radiações que são bem penetrantes e permeiam o organismo e podem induzir esses efeitos ruins. Então, mais uma vez, né, uma substância ótima, perfeitamente coerente. Só que tem um problema. E esse problema não contavam com ele, né? A questão é que a dose necessária para um ser humano conseguir ser radioprotegido, digamos assim, né? Ou melhor, se tornar radioresistente, é uma quantidade que é tóxica, infelizmente. Então, é mais fácil você acabar morrendo por ter consumido radioprotetor do que pela radiação em si. Eis o problema da questão, é o X da questão. Mas aí, em 1959, tudo mudou. Inclusive, ela foi descoberta, tá? Essa substância aí foi descoberta em 1948. E os estudos andaram aí desde então. Mas em 1959, o exército dos Estados Unidos resolveu financiar novamente mais um estudo para tentar sintetizar uma droga que fosse à base de cisteína, mas que não tivesse o efeito tóxico. Porque, beleza, achamos a substância mágica, o baú de ouro ali, né, para aumentar essa resistência. Mas a gente não pode usar. Então, vamos achar um jeito de usar. E eles conseguiram sintetizar 4.000 substâncias à base de cisteína que poderiam ser usadas como radioprotetores. Daí, né, tem que testar isso aí para ver se dá certo. Enfim, então, eles conseguiram concluir lá, eles fizeram, né, então, a sintetização dessas substâncias, e eles descobriram que bastava que envolvessem ela com um fosfato e pronto, tirava a toxicidade, aumentava a tolerância do ser humano com relação ao uso dessa droga e mantinha esses efeitos de proteção que a cisteína traz. Mas aí também tem uma sacada que é importante levar em consideração. Você tem que administrar essa substância antes da exposição à radiação. Porque quando a gente pensa nesse efeito físico e físico-químico que acontece de interação da radiação com o organismo, ele acontece picosegundos a milissegundos, nem eu sei também. Mas assim, é quase que instantaneamente após a exposição, é muito rápido. Então, se você se irradiar e tomar depois, ele não funciona, não adianta. Você tem que tomar ele com antecedência e ele fica no teu organismo por até 4 horas. Então, você fica protegido durante esse tempo que você ingeriu o radioprotetor. E depois que os Estados Unidos descobriu essa substância, o governo da União Soviética, na época, também viu que existia esse potencial, pegaram essa pesquisa e tudo mais, e desenvolveram os seus também. E eles deixavam um arsenal, um estoque dessa substância para, caso houvesse um conflito militar, os soldados deles também pudessem se proteger dos efeitos da radiação, né? E até os astronautas dos Estados Unidos também levaram essas substâncias. Então, como eu falei, tem um grupinho de drogas que, quando a gente pesquisa, tem uma nomenclatura lá bem certinha, que são utilizadas ali, que são legalizadas de certa forma, né, e efetivas, que podem ser realmente empregadas aí como radioprotetoras. E os astronautas dos Estados Unidos, eles levam para caso eles passem por uma situação onde tenha, de repente, uma tempestade solar, que vá fazer uma distribuição de radiação eletromagnética muito intensa, porque acontece a emissão de radiação gama no espaço, radiação X, então para eles poderem tomar e se protegerem caso, né, a proteção da nave não fosse bastante, né, e tudo mais. Então eles também têm à disposição essa substância. E aí, olhem só que interessante, tem uma aplicação desses radioprotetores muito curiosa, que é na radioterapia. Lá na radioterapia, a gente sabe que, na verdade, não sei se vocês sabem, porque eu não falei aqui ainda, né? É um tema que está em pauta aqui,
já me pediram, que é o tratamento de radioterapia, mas, de certa forma, né, eu vou falar aqui, esse tratamento de radioterapia, a gente administra uma dose de radiação extremamente alta no paciente. Tipo, alta de verdade, que se você errar ali o negócio, você pode machucar feio a pessoa. E, nesse caso, a gente sabe que tem efeitos colaterais que o tratamento de radioterapia acaba deixando nos tecidos saudáveis. Então, é realmente bem interessante existir a aplicabilidade dessa substância para esse tipo de terapia, porque realmente machuca. Então, no caso, a FDA, que é a Food and Drugs Administration lá dos Estados Unidos, não sei nem falar, né, para você ver a dicção aqui tá boa, né? E eles têm lá uma substância que ela chama etiol, né? É ETHYOL, etiol. E eles usam essa substância que foi aprovada, e eles administram em pacientes que têm câncer de cabeça ou pescoço, que fazem o tratamento dessa região, para reduzir um efeito colateral que se chama mucosite, que é a inflamação das mucosas que acontece em virtude da exposição à radiação. Por quê? Porque tudo que é tecido que tem célula-tronco de proliferação rápida, como é o caso da mucosa, tem uma sensibilidade muito grande, então é muito comum que esses pacientes que tratam essa região do corpo sintam esse efeito de mucosite, porque o feixe passa por ali, não tem como não passar, é muito comum. Então essa substância é administrada 30 minutos antes da terapia para poder fazer o efeito e permear apenas o tecido saudável sem ser absorvida pelo câncer. Então, nesse caso da radioterapia, que é o X, porque você quer que a sensibilidade seja maior no câncer e seja menor no tecido saudável. Então, inclusive, né, não existe um consenso entre o uso desse radioprotetor justamente por isso, porque existe muito receio clínico de que essa substância ela possa acrescentar resistência ao câncer, além do tecido saudável, porque como é sistêmico, você injeta na veia, todo o corpo pode absorver, inclusive o câncer. E aí o tratamento perde a efetividade, né? Você perde a eficácia, porque o troço está resistente à radiação, daí não adianta, né? Então, por isso que não é um consenso. Eles realmente usam somente, e isso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não sei, mas eles usam somente na condição de tratamento dessas duas regiões, tá? Por causa desse efeito da mucosite. Diz que até a químio também causa esse efeito de mucosite, isso eu sei que realmente faz, e que pode ajudar a minimizar esse efeito também para esse tratamento. Mas aí também eu já não sei como é que funciona, né? E uma coisa curiosa também a respeito dessa questão de sensibilidade é que os radioprotetores, eles não conseguem proteger o cérebro e a medula espinhal. Por quê? Porque ele não passa a barreira hematoencefálica, ele não permeia essa região e não chega. Mas isso não tem problema, porque o cérebro e a medula espinhal, por ser tecido nervoso, são as regiões mais resistentes à radiação que nós temos, então não tem problema. Mas isso já mostra mais ou menos ali como que é a permeabilidade desse tipo de substância dentro do organismo. E diz a lenda ainda, né? Eu sempre falo diz a lenda quando não tenho fundamentação teórica para afirmar, né? Mas diz a lenda, né? A literatura que eu estava lendo diz que você consegue proteger o organismo com esses radioprotetores até mesmo dos efeitos causados por baixas doses, que são aqueles efeitos estocásticos, que é a indução de carcinogênese. Diz que eles conseguem reduzir porque está reduzindo ali os radicais livres e blá blá blá. Diz que, né? Enfim, então é interessante ver que ele tem realmente N aplicações, tá? Mas vejam só que legal, né? Isso que eu tô falando para vocês é uma substância específica, né? A cisteína, né? Num composto químico bonitinho de fosfato, blá, 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 né? E tudo mais. Mas vocês sabiam que existem alguns alimentos que eles também são considerados radioprotetores de certa forma? E justamente são aqueles alimentos que possuem antioxidantes, porque eles ajudam a fazer a eliminação de radicais livres que tem no nosso corpo. O radical livre ele acontece por uma série de fatores, né? A radiação é um dos agentes que que desencadeia a produção de radical livre, mas não é a única. Então, de certa forma, alimentos que têm essas substâncias a gente pode considerar como radioprotetora. Basicamente, onde a gente vai encontrar esses antioxidantes é no ácido arsóbico, que é, por exemplo, laranja, né? E vitamina E. Então, essas substâncias aí dizem que ajudam. Diz um professor de radiobiologia meu, antigamente dizia que o que tem topoferol também ajuda.
O que é um tocoferol? Eu não sei, mas se tiver esse troço aí, ajuda a deixar resistente. Dizia ele que vinho tinha. Agora, se tem mesmo ou não tem, se era só uma justificativa para tomar um goró, eu não sei também. Diz a lenda. E aí nós temos a questão dos radiosensibilizadores, que vão ser substâncias que acrescentam sensibilidade à radiação. Normalmente isso não é desejado, né? Você quer sempre melhorar a resistência porque você não quer o efeito biológico ruim da radiação. E basicamente uma substância radiosensibilizadora é aquela que vai aumentar naturalmente a sensibilidade do organismo ali, a radiação. E ela vai fazer isso por meio da oxigenação do tecido, né? Nesse caso, como a gente viu que o que fixa a lesão e o que realmente vai, né, inclusive em radiobiologia se usa muito essa lógica, né, e efetivamente dá a sensibilidade é o quão oxigenado está aquela região. Então, são substâncias que aumentam a oxigenação. Na verdade, não existe uma substância específica que vai fazer isso. Tem mais relação com a vascularização do tecido, porque justamente é o sangue que vai levar a oxigenação, e só. Então, eu sei de um estudo que fizeram com relação a tratamento de pacientes com câncer que eram submetidos a câmaras hiperbáricas, que aumentava a oxigenação e circulação, e isso é aquilo que era mais efetivo. O único lugar em que vai ser interessante você ter uma radiosensibilização do indivíduo é se você quer tratar um câncer. Você quer sensibilizar o câncer, mas não o indivíduo. Então, por isso que é menos comentado a respeito desse tópico. Quando você joga na internet, vai pesquisar sobre isso, você vê substâncias que são usadas como radiosensibilizadoras, mas sempre direcionado na tentativa de aumentar a sensibilidade de lesões, de tumores que precisam ser tratados com radioterapia. E a resposta para isso vai ser aumentando a oxigenação dessa região em questão. É a única lógica de você querer aumentar a sensibilidade de algo à radiação. Porque se, por exemplo, pegando aquele exemplo que eu falei agora há pouco, se você tinha que ter 2 grays para matar uma pessoa, se você usa um radiosensibilizador, 1 gray já vai ser o bastante, por exemplo, né? Então, realmente não faz nem muito sentido, né, de querer ter um radiosensibilizador. A não ser que você queira usar como arma para machucar uma pessoa, mas daí não precisa usar radiação de uma vez, que é mais fácil. Enfim, né? Só para a gente pontuar aqui a respeito desse tópico também. Muito bem, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio extremamente aleatório, mas o conhecimento está aí. Talvez seja um conteúdo útil para alguém, eu espero, gostaria, né? E mais uma vez, gostaria de agradecer a audiência de vocês aqui e, como sempre, se vocês tiverem sugestões ou comentários ou qualquer coisa que vocês gostariam de falar, só entrar em contato comigo pelo Instagram, Radiação para Leigos, ou por e-mail, radiaçãoparalegos@gmail.com, que eu lhes responderei com o maior prazer. Muito obrigada e até o próximo episódio!